Olá pessoal, meu nome é Gisele, eu sou educadora, tradutora, membro fundadora e membro do Conselho Diretor da Associação dos Professores de Escolas Públicas e estarei ministrando o curso básico de Comunicação Digital e Linguagem Integrativa. Bom, qual que é o objetivo de aprendizagem desse curso? Ele pretende abordar de forma resumida os mecanismos estruturais da comunicação em mídias digitais, como por exemplo o marketing digital. Além disso, será apresentado alguns manuais e guias de estilo que auxiliam a escrita, inclusive manuais sobre linguagem neutra e não sexista, com o objetivo de provocar uma reflexão no uso destas linguagens contemporâneas. Este curso também tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades importantes das principais redes sociais da APEP para que a gestão digital seja feita de forma colaborativa entre os membros do Conselho Diretor. Bom, por que aqui eu frisei que este curso pretende abordar de forma resumida? Porque falar de comunicação digital, linguagem, a linguagem nos meios digitais, ela é muito ampla e este curso não tem de forma alguma o objetivo de limitar a reflexão sobre os assuntos que eu irei abordar aqui, tá? O marketing digital, ele também é muito amplo, todos os tópicos nos quais eu abordarei merecem atenção por parte dos ouvintes, né? Quem for assistir esse vídeo, eu vou estar disponibilizando outros materiais de leitura de acordo com cada aula e seria muito importante que todos pudessem ler, enfim, pesquisar mais sobre cada assunto abordado, tá? Os manuais e guias de estilo que eu usei são manuais que auxiliam na escrita de forma geral, principalmente para quem é jornalista, mas também para quem produz conteúdos em mídias digitais. Então, todas as pessoas que produzem conteúdos em mídias digitais ou redes sociais podem usar esses manuais e guias de estilo que eu estarei apresentando ao longo do curso. Dois manuais específicos eu usarei no curso, que é o manual de linguagem neutra e não sexista, e o outro é o manual de comunicação LGBTI+. Então, estes dois manuais eu tomei como base para o módulo 1 deste curso. Bom, como é que está estruturado este curso? O módulo 1 eu vou estar abordando direitos autorais, o SEO, inbound marketing, marketing de conteúdo, manuais e guias de estilo, no qual eu já falei, a linguagem neutra e não sexista e storytelling. Esse módulo 1 é justamente a ideia é apresentar mecanismos e estruturas de linguagem digital e apresentar como que essa linguagem acontece, tá? E aí, a partir daí, como que são feitos os posts, os flyers digitais, enfim. O módulo 2, redes sociais. Então, eu vou estar mostrando algumas funcionalidades das principais redes sociais da APEP, aliás, principais não, das redes sociais da APEP, então Facebook, Instagram, Twitter. Também não tenho a intenção de apresentar toda a funcionalidade porque é muito extenso e aí cabe, lógico, cada um, né, buscar mais informação a respeito. A ideia aqui é mexer nas redes sociais com o objetivo de apresentar as principais funcionalidades para que todos possam ter conhecimento e usá-las da melhor forma possível. O StreamYard, então aqui também eu vou fazer um breve tutorial de como utilizar o StreamYard, que é uma ferramenta de streaming na qual hoje a gente utiliza para fazer as nossas lives, e o site da APEP também eu vou estar mostrando algumas funcionalidades do site. O módulo 3,
Conteúdo digital. Então, o que nós vamos fazer no conteúdo digital? Aqui nós vamos partir para a atividade prática. Então, eu vou estar mostrando para vocês o uso do Canva, que é uma ferramenta de produção de imagens e de flyers digitais, muito fácil de usar, muito mesmo, e redes sociais. E como criar uma live pelo StreamYard. Então, aqui a gente já vai começar. A ideia é que cada um possa criar, né, a sua live ou, enfim, outras atividades pelo StreamYard. Aqui, só uma observação, eu estou utilizando o StreamYard porque ele é mais fácil, tá? Mas tem outras ferramentas de streaming que podem ser usadas. Por exemplo, para gravar esta aula, eu estou usando o OBS, que também pode ser usado para fazer live em rede social. Mas o OBS ele já tem muitas funcionalidades e muitos detalhes que tem que aprender, tá? Como criar um post na fanpage e redes sociais. Então, aqui também a gente já vai partir para a atividade prática. Bom, vamos lá. Então, aqui é importante entender como que funciona, quais são os canais de comunicação da APEP. O que seriam os canais de comunicação? Quais são os meios digitais ou os meios de comunicação que a APEP, a Associação dos Professores, utiliza para se comunicar com o público ou com a sua audiência. Então, hoje, como que nós nos comunicamos? Nós fazemos as lives, nossas lives são às quartas-feiras, então este é um meio de nos comunicar com a nossa audiência. Nós temos aqui as redes sociais, então aqui eu tenho o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, também, embora seja uma rede social corporativa, né? Nós também estamos no LinkedIn, o site e o YouTube. Nós também nos comunicamos através de parcerias. As parcerias que nós fazemos é um meio de comunicação. Os cursos, a APEP possui uma cartela de cursos disponíveis. Hoje nós temos também o seminário de professores de escolas públicas, que acontece no encontro USP Escola, então também é um meio de se comunicar entre os pares. Nós temos o webinário que aconteceu no mês de julho, foi o nosso primeiro webinário. Nós temos o encontro USP Escola, que em janeiro teremos o 20º encontro. Então é um meio de comunicação também entre os nossos pares, muito importante. Outro meio de comunicação, o e-mail. O e-mail também é um meio de comunicação, onde nós mandamos mailing, recados informativos, semanais, mensais, enfim. O WhatsApp, então nós também temos um canal de comunicação via WhatsApp, e aí para facilitar e para agilizar a resposta. Certificado também é um meio de comunicação, por quê? Porque é através do certificado que a marca da APEP, que a marca mesmo da APEP vai ficar ali gravado, né? Eu diria que para sempre, porque é um certificado que a pessoa vai olhar daqui 1 ano, 5, 10 anos e ela vai lembrar da APEP. Então é um meio, é um canal de comunicação. E o podcast, que hoje o nosso membro associado, né, o nosso também membro fundador, Raimundo Nonato, ele tem um podcast. Nós disponibilizamos esse podcast pelo site da APEP, onde também nós fazemos esse canal de comunicação. Bom, o que é marketing digital? Então vamos lá. Marketing digital é um conjunto de atividades que uma empresa ou pessoa ou instituição, enfim, executa online com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca.
as principais estratégias são, então aqui são 3. O SEO, que é o Search Engine Optimization, Inbound Marketing e Marketing de Conteúdo. Então vamos lá, o marketing digital, eu diria que hoje praticamente todos nós fazemos, seja através das redes sociais pessoal ou fanpage. Então, por exemplo, quando eu vou lá no meu LinkedIn e eu escrevo um post sobre o meu trabalho, ou falando, olha que legal, eu desenvolvi um projeto super importante, e isso, enfim, eu estou fazendo um marketing digital de certa forma para me promover, tá? E aí a gente pode, com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos, principalmente, né? Eu acho que hoje no meio digital, o criar relacionamento, eu acho que é o principal mecanismo do marketing digital hoje, porque através dos relacionamentos é que nós conseguimos atrair novos negócios e desenvolver uma identidade de marca. Então vamos ver agora quais são cada uma dessas 3 estratégias. Bom, marketing de conteúdo é uma estratégia de atração de clientes por meio de criação de conteúdo relevante. Textos, vídeos, e-books, posts em redes sociais. É um método de marketing que não faz promoção direta da marca, mas atrai o público-alvo ao trazer soluções para os seus problemas. Então, vamos lá, marketing de conteúdo. Quando eu crio, vamos supor, isso acontece muito com e-books. Então, por exemplo, a gente está lá no Instagram. No Instagram acontece muito isso. Você está lá, aparece no seu feed, né? No seu feed lá no Insta, vamos supor, uma empresa que vende, sei lá, cosméticos. E aí ela pede para você se cadastrar na empresa e através desse cadastro ela vai te enviar um e-book para falar sobre os benefícios daquele produto ou sobre os benefícios, sei lá, de uma vida mais saudável. Então isso é um marketing de conteúdo. Por quê? Porque através deste e-book a empresa já captou o seu e-mail, né, neste caso específico. E aí, de certa forma, ela já atraiu a sua atenção, certo? Ou então vídeos, acontece muito também no YouTube, posts em redes sociais. É um método de marketing que não faz promoção direta da marca, mas atrai o público-alvo ao trazer soluções para os seus problemas. Então, não existe assim, olha, eu estou com promoção de R$10 deste item. Não, o marketing de conteúdo, ele vai apresentar a solução, de certa forma, ok? E aí, a principal pergunta que eu tenho que responder ao fazer um marketing de conteúdo é: qual é a dor do meu cliente? Aqui eu coloquei o cliente entre aspas, porque geralmente nos livros, né, da área de marketing, enfim, se utiliza este termo. Enquanto a associação, nós podemos utilizar qual é a dor do meu associado. Então, assim, quando um associado vem buscar a APEP ou se associa à APEP, o que ele está buscando, o que ele espera, qual é a expectativa do meu associado quando ele se associa. Então esta é a dor do meu associado. Então a gente sempre tem que pensar na resposta para esta pergunta: qual é a dor do meu associado? E a partir desta reflexão eu vou começar a criar um marketing de conteúdo, seja
textos no site, seja vídeos curtos de 1 minuto, 2 minutos ou videoaulas de 15 minutos, enfim, seja e-books, né? Às vezes, por exemplo, a expectativa do meu associado é que eu crie videoaulas ou que eu crie e-books falando de cultura da paz, por exemplo. Então, eu sempre tenho que refletir sobre esta pergunta. Bom, o SEO, Search Engine Optimization, que em tradução livre significa otimização para mecanismos de busca, é um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e páginas na web. Essas otimizações visam alcançar bons rankings orgânicos, gerando tráfego e autoridade para um site ou blog. Aqui eu coloquei o exemplo do Wix.com, então mais para frente, quando a gente entrar no site do Wix, eu vou mostrar para vocês como que dentro do site a gente faz um SEO, mas assim, de certa forma, o SEO, eles são palavras-chave que eu coloco nas minhas postagens para que os mecanismos de busca do Google chegue até a postagem que eu fiz, ok? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma postagem, eu tenho lá um texto grande ou um vídeo, seja qual for a postagem, por exemplo, sobre educação, sobre escola democrática, eu vou escrever palavras-chave que o Google, por exemplo, que quando uma pessoa for buscar sobre este assunto, sobre este tema, caia na minha postagem. Então, por exemplo, o que remete à escola democrática? Escola pública, que mais? Alunos, professores, educação, enfim. Todas essas palavras eu vou utilizar, que nós chamamos de tag também, tags, para que o ranking orgânico do Google chegue até a minha postagem. O que seria um ranking orgânico? Seria mesmo, um ranking que não precisa ser pago ou patrocinado para chegar até a minha audiência. Isto é orgânico, tá? De forma orgânica, de forma natural. Bom, inbound marketing. Inbound marketing é um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes usando conteúdo relevante. Então, aqui de novo, eu estou usando clientes por causa da área de marketing, mas aqui eu posso como atrair e converter associados usando o conteúdo relevante, né? Então, assim, a partir do conteúdo que eu for postar nas redes sociais, como que eu atraio mais associado para a PEP? Diferente do marketing tradicional, outbound marketing, no inbound marketing, a empresa não vai atrás de clientes, mas explora canais como mecanismos de buscas, blogs e redes sociais para ser encontrada. Exemplo, Coca-Cola Journey é um portal de produção de conteúdo mantido pela marca. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu separei o site da Coca-Cola Journey porque é bem legal, mas enfim, tem várias outras empresas que praticam o inbound marketing. Então vamos dar uma olhada. O que a Coca-Cola faz neste site. O site está em inglês, mas dá para a gente ter uma ideia do que ela está produzindo aqui de conteúdo para que a audiência, ou para que o público, ou para mesmo até quem não consome Coca-Cola, chegue até este site. Então vamos dar uma olhada.
Olha, então aqui o que ele está dizendo, ó. Comitês do coronavírus e suas ações. Então aqui provavelmente é um comitê que criou no combate, né, ao coronavírus, de ação social. E aí, ó, o que é a ação social? Dentro desta ação social, ela já mostra todos os seus produtos, ou seja, eu estou fazendo a ação social ao mesmo tempo que eu promovo o meu produto. Então, a pessoa que está recebendo ou que está fazendo, participando desta ação social, automaticamente ela já vai lembrar de tomar uma Coca-Cola ou de tomar uma Sprite ou de consumir outros produtos da marca. O que mais que tem aqui? Olha, aqui ela mostra Working Toward a Better Share Future. Então aqui ela tá mostrando basicamente um movimento sustentável. Então, e aí embaixo, ó, tá vendo? Sempre aliado aos produtos da marca. Então, isto é um marketing, é inbound marketing. Então, vamos voltar lá. Opa. Cadê? Aqui. Então, isto é inbound marketing, ou seja, a empresa não vai atrás de clientes, mas olha aqui, ó, explora canais como mecanismos de busca. Então, por exemplo, muito provável que quando eu busque por sustentabilidade ou alguma palavra nesse sentido, ação social, o Google, talvez ele já me faça cair no site da Coca-Cola, tá? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente de como fazer, que existe essa ferramenta para a gente criar conteúdos para que nós para atrair mais associados para a APEP. Qual é o inbound marketing da APEP? Então, se eu tenho a Coca-Cola Journey, que é um portal de produção de conteúdo mantido pela marca, a minha pergunta é assim, ó. Qual é o inbound marketing da APEP? Então, a APEP hoje utiliza de algum canal como mecanismo de algum mecanismo de criação de conteúdo hoje, pensando na APEP. Então, por exemplo, eu tenho o site do Encontros Pscola, por exemplo. O site do Encontros Pscola é um site do encontro onde tem ali alguns conteúdos que vão falar do encontro, tem a parte do e-book que a pessoa pode baixar. Então, isso é um inbound marketing. Quando a pessoa for procurar por Encontros Pscola, mesmo que ela não conheça a APEP, ali dentro do site vai estar dizendo que o Encontros Pscola tem a responsabilidade, como responsável a APEP, tá? E no inbound marketing é o cliente que procura pela empresa e não o contrário. De novo, aqui eu coloquei entre aspas clientes, mas aqui eu posso dizer que é o associado. Então, é o associado que vai procurar pela instituição e não o contrário, tá? Bom, aqui também é um outro tema que eu separei, que eu acho muito importante, porque quando a gente fala de criação de conteúdo digital, a gente tem que entender, conhecer ou pelo menos questionar, refletir, enfim, como que eu uso, né, a questão dos direitos autorais, direito de imagem, direito de voz, aqui eu não coloquei, mas tem direito de voz também, dentro
dos meios digitais, ok? Então, nós estamos habituados a usar direitos autorais, né, muito na escrita. Quem é da área acadêmica sabe muito bem a importância que é atribuir os créditos, né, ao autor, à autora, enfim, o quanto isso é importante. Mas e nas redes sociais? Então, vamos ver como que isso funciona. Então, direitos autorais são uma proteção que a Constituição brasileira concede às obras originais de autoria. Então, quem não sabe, direitos autorais está na Constituição brasileira, né? Tem lá uma série de artigos que confere o direito autoral. Eu tenho direito de imagem e som e voz agora. Então, qual que é a diferença de direitos autorais e direitos de imagem e som e voz? É a autorização para fotografar, filmar ou gravar a voz em caso de atividade online. Então, vamos lá, de novo, vamos recapitular. Direitos autorais são uma proteção que a Constituição brasileira concede às obras originais. O direito de imagem e som é a autorização para fotografar, filmar ou gravar a voz. Então, por exemplo, vamos imaginar o encontro USP Escola. Eu vou fazer um formulário onde todos os inscritos vão autorizar o direito da sua imagem, som e, no caso, a voz, porque como vai, por exemplo, se for um evento online, eu tenho que pedir a autorização da voz dele, caso ele, por exemplo, queira fazer alguma interação ou, enfim, se apresentar, né, de forma pública ali, mesmo que seja um evento online, eu tenho que estar pedindo a autorização dele, tá bom? Aqui eu coloquei o Google Images, então vamos lá no Google Images, para quem não conhece, que também, como funciona o Google Images, por que eu coloquei? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Então, por que eu coloquei o Google Images? Quando eu estiver fazendo qualquer postagem em rede social, mesmo que seja no meu Facebook pessoal, eu tenho que tomar muito cuidado se eu não estou compartilhando uma imagem que é protegida por direitos autorais, mesmo que seja no meu Facebook pessoal. Quando eu estou dizendo, deixa eu voltar aqui, quando eu estou dizendo, por exemplo, que eu vou fazer uma comunicação digital, por exemplo, eu vou criar um post. Existe um curso do Encontros Pscola que vai falar de, sei lá, escola democrática. Então, vamos lá. Qual imagem que eu vou colocar para descrever este curso no meu flyer eletrônico? Quando eu escolho essa imagem, eu tenho que estar ciente de que essa imagem ela é pública. Senão, eu corro o risco de compartilhar uma imagem que é protegida por direitos autorais. Como que eu faço isso? Então, aqui eu coloquei o Google Images. Então, vamos ver aqui. Eu venho aqui no Google, digito Google, apareceu aqui. Aqui no cantinho, ó. Vamos ver se é aqui mesmo, que eu não lembro. Images. Acho que não. Deixa eu ver. Não, aqui é outra coisa que ainda não é esse o foco. Então, deixa eu ver aqui, Google. Ah, tá. Desculpa, lembrei aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, cachorro. Então, eu vou fazer um post, né? Eu vou compartilhar, eu estou escrevendo um texto e eu quero, junto com o meu texto, incluir uma imagem sobre cachorro. Então, vamos lá, cachorro. Então, eu vou lá no Google e eu quero uma imagem de cachorro. Eu vou aqui, ó, imagens.
Então, assim, eu posso pegar qualquer uma dessa imagem aqui e compartilhar junto com o meu post? Não, porque muito provavelmente a maioria dessas imagens aqui são protegidas por direitos autorais. O que seria isso? Existe um fotógrafo, esse cachorrinho provavelmente ele foi fotografado por um profissional e esta foto é protegida por direitos autorais. Então, o que eu venho? Deixa eu ver onde é que tem. Eu venho aqui em ferramentas, tá vendo aqui, ó, ferramentas. Ó, então eu estou aqui em imagens, aí eu clico em ferramentas. Aí eu venho aqui, ó, direitos de uso, tá vendo direitos de uso? Aqui eu tenho todas, ó, licenças comerciais e outras. Vamos ver o que eu tenho. Então, aqui eu tenho as licenças para uso comercial. Então, é onde eu vou usar. Percebe que já não são mais as mesmas que estavam no... não são mais as mesmas imagens como da imagem anterior, tá? Ou então, por exemplo, deixa eu ver o que é aqui. Licenças Creative Commons. Vamos ver o que é. Ó, aqui são outras imagens. Se eu for digitar, por exemplo, carro, vamos ver, carro. Então, aqui, deixa eu ver o que aparece. Ó, licenças comerciais e outras. Vamos ver, eu quero utilizar esse. Vamos ver o que aparece. Ó, licenciável, tá vendo? Licenciável. Veja essa imagem em, ó, detalhes da licença. Eu venho aqui em detalhes da licença. Vamos ver o que ele fala. Ó, cláusula de autorização. Então, aqui tem toda uma cláusula de autorização. Se você precisar acessar... Bom, aqui eu não vou ler, mas enfim. Perceberam o quanto é complexo compartilhar imagem sem que esta imagem tenha de fato, seja de fato pública? E quando eu falo em fanpage, no caso das páginas sociais da APEP, eu tenho que tomar mais atenção ainda, tá? Então, vamos voltar lá. Aqui. Então, este é um exemplo do Google Images, onde eu posso utilizar, desde que eu tenha muito cuidado com os direitos autorais das imagens. E aqui eu não estou falando só de imagem, eu estou falando de vídeo, de som, de música, tá? Qualquer som também tem direito autoral. Aqui eu coloquei, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Bom, quais são os tipos de direitos autorais que nós conhecemos? Então, hoje eu tenho o copyright, que logo isso está presente em todos os livros, né? Todo livro que a gente lê está ali logo nas primeiras páginas. Conhecida como todos os direitos reservados. Então, a licença impede que o interessado expresse a obra sem autorização prévia e categórica do autor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no caso de e-books compartilhados sem ser públicos. Então, eu me lembro de uma ocorrência da Djamila Ribeiro, que ela fez mesmo uma postagem no Instagram dela, pedindo para que as pessoas parassem de compartilhar o e-book, um livro dela, não vou me recordar o nome, mas um livro dela, porque quando a gente compartilha um livro onde o autor vende, a gente está deixando, o autor está deixando de ganhar, né? E ele é o autor intelectual da obra. Então, a gente também tem que tomar consciência disso. Copyleft, então, estabelece o acesso de qualquer pessoa à informação, contanto que a fonte original sempre seja citada. Livros, músicas, imagens,
vetores, fotos, vídeos, documentos, arranjo gráfico ou imagem tipográfica, etc. Então, como que seria esse copyleft? Então, os livros são copyleft: música, imagens de vetores, fotos, inclusive pessoais, vídeos e aulas online. Aqui eu coloquei vídeos e aulas online porque hoje é muito comum, né, a gente dar aula online e disponibiliza o vídeo no canal do YouTube ou em outras plataformas digitais, e a partir daí a aula não é mais sua, né? Você acaba aqui perdendo o acompanhamento de como isso está sendo compartilhado. Mas a gente tem que tomar também consciência de que o professor, tanto em aulas online disponibilizadas pelo YouTube ou aulas EAD também, tá? Aulas EAD também tem direito autoral preservado. Por quê? Porque o professor, ele é o autor intelectual daquele conteúdo. Então ele pode sim, quando ele se sentir prejudicado ou quando ele vê que a sua aula está sendo utilizada para fins comerciais, por exemplo, outra pessoa está ganhando dinheiro com aquele conteúdo sem mencionar o nome, enfim, ou se ele se sentir prejudicado de alguma forma, ele tem como reivindicar o seu direito autoral, porque ele é autor intelectual da obra, tá? Documentos, arranjo gráfico ou imagem tipográfica. Então, por exemplo, uma coisa que também não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho o logo da APEP, por exemplo. Eu, Gisele, administro as redes sociais da APEP. Eu utilizar o logo da APEP como imagem de perfil. Sabe a imagem de perfil do Facebook, do Instagram, por exemplo? Na minha página pessoal, na minha página da Gisele no Facebook, eu não posso utilizar a imagem da APEP. Por quê? Porque é uma imagem pública, é uma marca e não é minha, né? Então, isso também não pode ser feito, tá bom? Bom, ainda falando sobre direitos autorais, eu tenho Rights Managed, que em português é o direito protegido ou direito controlado. O que seria isso? Ele restringe a duração e utilização, posicionamento e distribuição geográfica. Para cada maneira de utilizar o material, há uma Rights Managed específica. Por exemplo, a imagem pode ser licenciada para uso pessoal ou por uma ou múltiplas empresas. Então, o que seria isso? Por exemplo, a APEP lança, uma aula exclusiva para ser utilizada em uma determinada escola. É só aquela escola que pode utilizar essa videoaula. Se outra escola, por exemplo, se acontecer de vazar ou alguma coisa, a APEP pode reivindicar. Também tem as restrições geográficas. Uma foto ou vídeo pode ser licenciada para uso em determinado país apenas, Brasil ou Portugal, por exemplo. Então acontece muito isso com músicas, né? Ou filmes, por exemplo. Muitos filmes e muitas músicas possuem restrições em alguns países por conta, enfim, da temática da música ou da temática do filme. Então isso também é uma restrição geográfica. E aí eu tenho o royalty free, que concede ao comprador um conjunto de direitos para usar a imagem de várias maneiras, por um único preço. Assim, você paga pela licença uma vez só e pode usá-la por tempo indeterminado, das maneiras pré-definidas. Eu dei exemplo desses dois sites, onde eu costumo pegar algumas imagens. Tem muitas imagens gratuitas lá, mas tem que pesquisar bastante. A maioria dessas imagens são imagens pagas, né?
E aí você, por exemplo, paga lá um preço, no caso 15, 20 reais, eu não sei quanto é, e a imagem é sua. Você pode utilizar tanto para fins comerciais quanto para outros fins. E aqui eu só citei 2, mas tem vários outros sites. E o domínio público, que ao cair em domínio público, a obra pode ser reproduzida, distribuída ou adaptada sem a necessidade de autorização, que apesar disso a autoria ainda deve ser creditada. Então aqui está o site do domínio público. Então lembrando, então vamos recapitular que direitos autorais ele prevê em Constituição que a obra seja do autor. Então a gente não pode de maneira alguma compartilhar, editar, enfim, ou então de certa forma usar essas obras para fins de obter lucro sem que a gente tenha a autorização do autor, tá bom? Isso cabe processo, enfim. Então é isso que eu quis passar de direitos autorais. Eu acho que é importante, a partir do momento que a gente começa a lidar com rede social, e a gente sabe que quando a gente compartilha uma informação, uma imagem, enfim, a gente vai compartilhando e acaba esquecendo de dar os devidos créditos, principalmente quando a gente vê uma imagem bonita ou a imagem de algum fotógrafo, enfim. E é importante isso, né? Porque tem o trabalho daquela pessoa. Bom, aqui eu separei um vídeo para falar de direitos autorais em espaços digitais. Então deixa eu voltar um pouquinho. Até agora, ó, aqui eu falei dos tipos de direitos autorais, geralmente utilizados em escrita física, em livros, né, manuais, físico. Claro que a gente traz esses direitos autorais para o meio digital, de certa forma, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu citei aulas online, eu estou trazendo um direito intelectual, né, um direito autoral produzido, a pessoa produz, é uma autoria dela intelectual para o meio digital. Mas o que acontece quando esses direitos autorais em espaços digitais perdem um pouco a sua dimensão? Então aqui eu separei esse videozinho, ele é do Bruno Sartori. O Bruno Sartori, ele trabalha com deepfake, eu já vou explicar o que é. E ele tem o Instagram dele e o YouTube. São vários vídeos, geralmente vídeos com críticas políticas, né, da atual política. Mas ele é um exemplo assim muito bom que eu quis trazer para a gente falar de deepfake. O que seria isso? É uma técnica de inteligência, técnica não, né? É a inteligência artificial. Como que é feito? Quem faz a deepfake utiliza-se dos movimentos e do som para manipular imagens e vídeos, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Eu vou entrar direto no YouTube porque eu tenho receio desse sistema onde eu estou gravando a aula não captar o vídeo, porque eu já fiz um teste e não deu certo. Então tá aqui, ó. Então esse vídeo está disponível no canal do Bruno Sartori e chama Melindrosa, tá? Então aqui, ó, é um vídeo. Aqui é o vídeo original da Melindrosa. Esse aqui é o vídeo original. E aqui, ó, é o vídeo manipulado. Isso é deepfake. Então vamos ver. Ó, vamos passar de novo. Vamos reiniciar.
internet travou. Aqui é outra. Ó, aqui é só ó, aqui, tá vendo? Tem duas. Então aqui depois vocês veem, existe a melindrosa comparação, que é a imagem original com a imagem manipulada. Percebem como é perfeito, olha. Ó, até o olhar, né? Ó. Olha aqui. Então, voltando lá. O deepfake se utiliza do movimento e do som para manipular a imagem. Então, a reflexão que eu quero fazer é assim: onde fica os direitos autorais nesses espaços? Então, onde ficam os direitos autorais em espaços digitais? Porque a partir do momento que eu crio uma imagem manipulada tão perfeita como essa, quem que eu cobro, né? E aí eu trouxe aqui uma frase que diz o seguinte, uma frase não, é de um artigo que está disponível, é uma notícia que está disponível neste endereço. Então diz assim, ó: o representante da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, no primeiro seminário de gestão da informação jurídica em espaços digitais, Guilherme Carboni, afirmou que a Lei Brasileira de Direitos Autorais, a LDA, Lei número 9.610 de 1998, ainda tem um raciocínio analógico, ou seja, não é pensada em termos de reprodução digital. Então, cabe aqui uma reflexão dentro desse tema de direitos autorais, o quanto a gente precisa ser crítico e tomar muito cuidado no âmbito de manipular imagem, som, ou então até trabalhar com os nossos alunos essa questão, né, de criar vídeos, de criar memes, enfim, porque realmente os direitos autorais em espaços digitais ainda não está sendo muito claro na Constituição, que é o que ele diz, é um raciocínio analógico, enfim, ainda remete aos tempos lá dos livros físicos e tal, e essa lei não foi feita ou ainda está em construção para os meios digitais. Então, direitos autorais. Aqui eu trouxe dois estudos de caso muito interessante. Eu vou abrir somente um, porque eu acho que é importante a análise em conjunta, que é da revista Quem, da Globo, que também traz essa questão de compartilhar a imagem sem autorização. Então, vamos lá. Ó. Então, o título da notícia do site Quem diz o seguinte: Instagram tira do ar contas de Hugo Gloss e blogueiros famosos por uso indevido de imagem. Os perfis de Nana Rude e Tia Cray também estão na lista dos desativados. Bom, o Hugo Gloss, quem não sabe, ele tem milhões de seguidores, acho que mais de 5 milhões de seguidores, e ele fala sobre a vida dos famosos, enfim. Vamos ver o que a reportagem diz. Ó, esse aqui é o Hugo Gloss, aqui tem a imagem do Hugo Gloss, aqui a imagem dele. Então, o que a notícia diz? As contas de Hugo Gloss, Tia Cray, Nana Rude e outros blogueiros famosos foram desativadas do Instagram por uso indevido de imagem. Os perfis saíram do ar na sexta-feira 11 e as contas foram suspensas por falta de créditos em fotos e uso indevido de imagem. Olha só, então o Instagram ou alguém denunciou essas contas ou o próprio detentor da imagem, né, viu que estavam sendo compartilhadas essas imagens, foi lá e denunciou.
Então vamos lá. Por meio de nota, a equipe do Hugo Gloss se manifestou nesse sábado. Vamos ver o que diz. Ontem, 11 de maio, fomos pegos de surpresa pelo Instagram. A conta do @Hugo Gloss foi desativada sem qualquer aviso prévio. Entramos em contato com o Instagram Brasil, que se prontificou a nos ajudar com a recuperação da conta. A remoção aconteceu por reivindicação de direitos autorais, ou seja, o Instagram recebeu denúncias de que alguns conteúdos postados não eram autorizados pelos autores, mesmo que com os devidos créditos. Uma das denúncias, por exemplo, diz respeito a um vídeo do BBB de Ana Clara cantando no karaokê. A TV Globo reivindicou os direitos autorais do vídeo. Outra denúncia foi da foto de J Balvin, Beyoncé no Coachella, postada pelo cantor. A agência do fotógrafo reivindicou os direitos, entrando em contato com a TV Globo e com os outros denunciantes que se sentiram violados para esclarecer o problema. Então, o que acontece? Eles compartilharam uma imagem que talvez eles pensaram que fosse pública, né? Porque a pessoa, no caso a Ana Clara do BBB, a Beyoncé, são pessoas públicas, mas se sentiram prejudicados com aquele compartilhamento, né? Então, depois, assim, eu vou pedir que vocês leem com calma, né, aqui, porque eu acho que é interessante a reflexão. Eu acho que é importante a reflexão, porque é muito sério, né, essa questão de compartilhar a imagem, mesmo que seja recompartilhar a imagem do amigo. Muitas vezes a gente recompartilha sem ter mesmo, né, essa noção do quanto é importante que os devidos créditos sejam dados ao autor da obra, seja autor intelectual ou, enfim, daquilo que eu estou compartilhando. No Instagram é bem interessante porque foi o que aconteceu com o Hugo Gloss nessa postagem. O que ele fez? Ele marcou no caso, vamos supor, a Ana Clara. Então ele, por exemplo, eu vou compartilhar uma imagem de uma amiga minha. Eu marquei a minha amiga, mas mesmo marcando, ela se sente prejudicada. Por quê? Porque ela entende que eu estou utilizando aquela imagem dela ou aquela fotografia ou, enfim, aquilo para fins comerciais. O que é fins comerciais? Para eu me promover sem a autorização dela. Então é isso que é fim comercial, quando você usa para se promover comercialmente, tá? E isso é muito sério. Então cabe aqui levantar discussão, inclusive promover a reflexão de direitos autorais. Bom, aqui estão as referências que eu usei. Então seria bem interessante dar uma lida, né, em cada um. Eu separei os principais. Este assunto é um assunto bem longo, que caberia mesmo assim muito mais tempo para a gente discutir, mas como é um curso bem básico mesmo, né, eu só estou trazendo aqui alguns temas para promover a reflexão. E quando no caso da gente for utilizar as redes sociais, da gente refletir e a gente questionar aquele conteúdo que a gente está produzindo, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, então até mais.